Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas nesse espaço maravilhoso que foi concedido para nós, na biblioteca, em nome do Jurandir. Muito obrigada por ceder o espaço para nós. Agradecer à assessoria de comunicação e imprensa da Unesp, que está nos apoiando nesse encontro. Bom, nós chegamos no último evento dessa série, Encontro com Escritores, e eu já conversei com o Jurandir. A gente pretende abrir outros encontros aqui e talvez até algum curso com alguma dinâmica aqui na biblioteca. Então, muito obrigada sempre por ceder o espaço. Bom, hoje nós temos o Fábio Sgroy, que vai ser o mediador. Vou falar um pouquinho dele. Ele é ilustrador, design gráfico, escritor e professor. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, tá? Ele é proprietário de um estúdio. Gente, e o Fábio é nosso professor lá da Universidade do Livro, desde a época que eu entrei, né, Fábio? Acho que desde 2008, 2010, que ele dava curso de PageMaker. E aí ele continuou, deu de InDesign e continuou conosco, graças a Deus. E ele resolveu, eu conversei com ele, ele ficou muito feliz de ser o mediador, porque ele é fã número 1 da Laerte, né? Então, vai ser muito bom. Laerte dispensa apresentações, mas vou falar um pouco dela, né? Autora de quadrinhos, cartoons e charges. Nasceu em São Paulo em 51. Fez alguns cursos livres de pintura, desenho e teatro. Entrou na USP, na Escola de Comunicações e Artes, para fazer música e depois jornalismo. Mas não se formou, né? Laerte. É uma das criadoras da revista Balão e da empresa Oboré. Publicou seu trabalho em O Pasquinho, Bicho, Estado de São Paulo, Folha. Foi autora da revista Piratas do Tietê. Gente, e assim, a Laerte dispensa maiores apresentações, porque é uma pessoa muito querida, né, Laerte? A gente sempre está sempre em contato, e eu sei que ela aceita poucos convites, mas ela topou vir aqui no Encontro com Escritores. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite, viu, Laerte? Espero que vocês tenham um bom evento. O tempo aqui é curto, porque eu tenho que cumprir um prazo aqui na biblioteca, então vai ser uma apresentação, vai ser um bate-papo curto. A gente vai abrir para algumas perguntas e depois nós vamos para a parte de autógrafos, tá bom? E assim vai demorar um pouquinho, gente, porque o autógrafo da Laerte é muito fofo, entendeu? Ela desenha, ela rabisca, é uma coisa maravilhosa. Vocês vão gostar muito. E muito obrigada pela presença de vocês, tá bom? Bom evento. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui conversando com você, Laerte. Eu já estava tietando ela aqui lá fora, né? Eu sou parceirão da Daura, né? Ela falou 2008, mas acho que ela está enganada. É desde o século passado que a gente está junto, eu e a Daura, no Largo Osso, né? 2004, mas eu já estava antes lá, tá? Eu já estava antes de você, não, Nil. Né? Eu estou lá desde 1999, né? E ela falou PageMaker, acredito que nenhum de vocês deve saber o que é o PageMaker, né? Eu sou dessa época. Você sabe, né? Legal. E eu estava conversando com a Laerte lá fora, né? E na verdade, assim, né? A Daura me fez o convite e eu congelei. Porque eu falei, como é que a gente entrevista uma artista que foi tão determinante na nossa carreira? Né? Eu cresci lendo os quadrinhos da Laerte, né? Eu me inspirei na Laerte, e se hoje eu sou um artista gráfico, né? Capenga, cheio de problemas, cheio de dívidas, né? Mas se eu tenho uma profissão, né? A parte da culpa é sua, Laerte.
Parte da culpa. Eu estava até brincando com outro professor que estava lá, que também lançou um livro, foi dar de presente para a Laerte, né? E ele também estava falando algo parecido com isso que eu falei, né? E aí eu falei, cara, a Laerte deve estar olhando para a gente e falou, meu, eles estão me culpando por jogar tanta porcaria no mercado assim, o que é isso, gente? Brincadeira. Mas assim, Laerte, em primeiro lugar, eu quero agradecer por todo o seu trabalho, né? Por todas as histórias em quadrinhos, por tudo que você fez na sua carreira, né? E por todos os seus posicionamentos sociais, políticos, né? Porque a gente educa sem saber, né? Eu acho que a melhor educação que a gente proporciona, né? E acho que a melhor experiência cultural que a gente proporciona é aquela que a gente não percebe, né? E você, por meio dos seus quadrinhos, você formou toda uma geração. Você, ao lado do Glauco, do Angeli, dos Caruso, né? Então, vocês formaram toda uma geração que está aí hoje, né? Batalhando no mercado. Então, eu quero agradecer demais. Agradecer o convite da Universidade do Livro, agradecer o convite da Biblioteca Mário de Andrade, agradecer a todos que possibilitaram a gente estar aqui, né? E, Laerte, como você já percebeu, eu desembesto a falar, então deixa eu passar a palavra para você, né? Porque, afinal, né, estamos aqui pela Laerte, né, gente? E eu já dei um spoiler para você sobre a nossa conversa, Laerte, né, que eu ia querer abordar muito assim, a sua formação, né? Porque, assim, eu sempre falo para todo mundo, né? Cara, eu queria ser contador. Eu queria ser administrador de empresas, né? Porque o contador, ele faz conta, penso eu, faz conta, e ele não está nem aí se o número está bem escrito, sabe? Se ficou bonitinho na página, né? E a gente não. Quando a gente vai desenhar quadrinhos, quando a gente vai escrever quadrinhos, a gente entra em crise, porque a gente está colocando um pouco da gente ali. Por mais neutro que a gente tenta ser, a gente está colocando um pouco da nossa personalidade, um pouco da nossa história, né? Então, eu acho que o artista que a gente se torna é uma soma de tudo aquilo que a gente trouxe da nossa vida. Portanto, eu queria perguntar, a primeira pergunta que eu gostaria de falar para você, Laerte, é como é que foi a sua infância? Como é que foi a sua adolescência? O que você gostava de fazer? Como era o seu convívio em família? Quem foi a Laerte criança? Muito obrigada pela leitura que você dedicou ao meu trabalho. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Agora, essa pergunta é muito difícil de responder. Você está me fazendo uma pergunta muito ampla. Eu não sei, para falar as coisas que mais me chamam a atenção, uma possível resposta é o seguinte: minha casa sempre foi uma casa onde o acesso a livros, revistas, desenhos era muito amplo e livre. Então, todos nós, irmãos e irmãs, bebemos literatura, quadrinhos, era tudo liberado, assim, não tinha restrição. E era muito rico também o universo de coisas que a gente acessava. Tinha livros de arte, de uma coleção suíça chamada Skira. Não sei se você já viu. São livros lindos, assim. E eram reproduções muito boas, antigas, assim, coisas dos anos 40 e 50, mas muito bonito tudo, qualidade muito boa. Tinha revistas também, tinha um mundo de coisas. Então, eu cresci excitada por todas essas coisas. Assim. Então, eu gostava da ideia de publicar, gostava da ideia de escrever, gostava de livros infantis, gostava de desenhos, mas eu não quis ser desenhista, assim, como um objetivo. Foi um acidente de percurso. Eu acredito. Eu queria ser músico. Músico. Você chegou a treinar algum instrumento? Piano. Piano. Você toca? Não me peça para tocar, mas...
Porque, né, era uma pegadinha. Eu ia pedir para você tocar, poxa vida. Não, eu toco muito mal. Eu não queria ser concertista nem nada. Eu queria fazer música. Eu queria ser compositora de músicas para teatro, cinema. Eu entrei em comunicações com esse objetivo. Com o objetivo de se tornar músico de cinema. Não era música. Eu queria ir para cinema ou para teatro. Alguma dessas linguagens assim. Eu tomei pau no primeiro ano. Aí entrou a cadeira de música. Uhum. E eu falei, acho que é isso que eu quero. Uhum. E lá fui eu. E naquela época, como a cadeira estava se iniciando, assim, ninguém fazia concurso, ninguém fazia teste de aptidão. Não tinha nada disso. Quem quisesse se inscrevia. Então, metade da classe não sabia tocar nada, não sabia ler música. Eu tocava male-male e sabia ler música. Então, eu estava na média. Entendi. Agora, você comentou, né, que você tinha o cinema como um parâmetro para você, né, como uma meta, como algo que você gostaria de fazer, né? Cinema e teatro. Cinema e teatro, né? Algum filme, assim, em particular, assim, instigou muito você naquela época? Quais foram as suas referências de filmes ou quadrinhos que você lia na época? Você consegue lembrar? Época? Da sua infância e adolescência, assim, né? Quando você teve essa formação. É uma coisa, bem urso. Uhum. Adolescência é diferente. Foi quando eu comecei a conseguir entrar em filmes 18 anos. Opa! Aí já não é mais adolescência, né? Uhum. Tinha muito Disney também. Disney. Uhum. Eu gostava de cinema porque eu gostava de cinema. O cinema é bárbaro. Sim. Sim, Caetano Veloso também. Ele é músico, mas ele queria ser cineasta, né? O Caetano. Ele é cineasta. Mais ou menos, né? Mas a questão aqui é que, assim, né, é incrível, né, como a gente, olhando os quadrinhos da Laerte, a gente percebe essa narrativa cinematográfica, né? Obrigada. Por isso Vou tomar como elogio. Mas né, gente? Porque, assim, é algo que me chamava a atenção já na minha adolescência, quando eu lia os seus quadrinhos, né? Eu olhava para aquilo e falava, gente, isso não parece quadrinhos, isso parece cinema, né? A narrativa que eu encontrava ali, a narrativa gráfica, eu digo, né? Ela tinha muito de cinematográfico, né? E aí você tinha essa consciência já quando você começou a publicar seus primeiros quadrinhos? Você tinha o cinema como referência? Era tudo meio no instinto. Assim, eu certamente me orientava também pelos exemplos de quadrinho que naquela época, né, final dos anos 60, assim, que eu acessava. Então era o underground americano, Robert Crumb, Griffith, Sinclair Wilson, o humor francês, Charlie Hebdo, Aracri, Wolinski, os americanos, né, os americanos, gente, era um quarteto, uma dessas pernas dessa mesa era o Kino. O Kino sozinho era uma influência. Assim, né? Eu sempre cito 4 coisas. O Pasquim. O Pasquim, né? Os mestres daquele. Então, quando eu comecei a produzir quadrinhos, eu me orientava com essa coisa toda, com esse time todo. Assim. Eu gostava de desenhar, agora eu não gosto mais. Mas eu tinha um prazer sensorial, sensual, sim, em desenhar. Com o tempo, isso foi achatando. Assim. Isso é um dos problemas que a profissão causa na gente. Né? A gente vai desenhando por obrigação assim, e vai perdendo essa... Vai cumprindo prazo atrás de prazo, né? Não é só isso, é a necessidade de ocupar aquele espaço, de ocupar um espaço que a gente ocupava por desejo. A gente ocupava páginas e fazia essas coisas todas porque a gente estava afim daquilo. Era uma coisa que a gente queria mesmo, era um desejo.
E aí, quando você arruma um trampo, dá graças a Deus porque arrumou um trampo, você passa a ter a obrigação de fazer aquilo, né? De ocupar aquele espaço como seu dever. Uhum. E aí acaba o tesão. Vai perdendo um pouco a graça, né? Agora sim, Laerte, né? Quando você, todo mundo te pergunta, eu vi vários documentários, assim, várias entrevistas da Laerte para me preparar para estar aqui, né? E em todas elas perguntam para você: poxa, mas você não terminou o curso de faculdade, você não terminou, você fez comunicação e não terminou, né? E eu sempre lembro daquela frase do Humberto Eco que ele fala, né? Eu aprendi a minha vida inteira, né? Só que houve um momento que eu parei de aprender, foi quando eu estava na faculdade. Aí, quando eu saí, eu voltei a aprender, né? Aí eu pergunto assim, Laerte, o que levou você a não ficar no ensino formal, né? O que te desagradou ali, que você falou, isso aqui não é para mim? Eu não precisava mais, porque eu saí do curso de música, orientada pelo meu professor de música, que eu vi. Ele falou assim, olha, você vai acabar sendo música, mas... Na época era músico, mas enfim, eu estou traduzindo já. Você vai acabar sendo música, mas você vai ser infeliz. Seu negócio é claramente desenhar. Você fica desenhando o tempo inteiro. E ele gostava dos meus desenhos, dava muita risada e tal. Ele falou, eu acho que a sua direção é essa, né? E eu pensei naquilo e enveredei por aí. Acabei arrumando um estágio numa revista de economia da época e tal. E levei um grande susto ao perceber que eles me pagavam. Coisa estranha. Estranho, uma coisa, eles me pagavam por um negócio que eu estaria fazendo de qualquer jeito, mas eles pagavam e pagavam bem. Nossa, era outros tempos, gente. Eram outros tempos, era o início dos anos 70. Então, com o que eu ganhava nessa revista e depois na Placar também, eu consegui pagar aluguel, sair de casa. Nossa, que maravilha. Comprei um Fusquinha 66. Olha isso, gente, outros tempos mesmo, Laerte. Não, mas isso aconteceu comigo também, quando me pagaram, eu falei... Meu, que cara trouxa, ele está me dando dinheiro para fazer isso, sério, né? Uma maravilha, né? Eu lembro que eu cheguei para o meu primeiro chefe, que é o Quartim Barbosa. O Quartim já morreu, mas foi meu primeiro chefe, era um cara maravilhoso. E ele perguntou, quanto você quer por esse desenho? Aí eu já tinha pensado no assunto, e falei, quero tanto. Cheia de coragem e tal. Ele olhou e falou assim, olha, não diga para ninguém que você pediu isso. Nós vamos pagar o dobro. Nossa. Não, saudoso, né? Que saudade, gente. Hoje é assim, né? Você tá louco? Você está pedindo isso? Não, a gente vai pagar 1/3 disso. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário, né? Eu insisti muito nessa questão do ensino formal, gente, porque eu também tenho comigo, né, os meus alunos devem conhecer bem essa frase que eu vivo falando, que é do mangaka Naoki Urasawa, né? O Naoki, ele sempre fala... O Naoki Urasawa, para quem não conhece, ele é o autor do Monster, do 20th Century Boys, são mangás com bastante repercussão mundial, né? E ele também é professor lá no Japão, né? E aí, sempre que perguntam para ele, né, Naoki, como é que eu aprendo a desenhar? Aí ele vira assim muito sério e fala... Saia da escola de desenho. Né? Se você quer aprender a desenhar, vá assistir espetáculos de balé, espetáculos de dança. Não, mas frases de efeito. Teatro. Tem um monte. Tem o Humberto Eco, tem esse moço que orienta a sair da escola. Elas não são verdade. Se você está curtindo ficar na escola, fica na escola. Você está aproveitando. Eu aproveitei a USP de diversas maneiras, não era só tendo aula, porque eu sou horrível para ter aula. Eu tenho aula muito mal. As pessoas dão aula, mas eu tenho a aula muito mal, entendeu? Eu não presto atenção, não tenho concentração para ler textos teóricos. Eu leio muito pouco, assim, de coisas completas. Eu leio muito. Entendi. Mas eu leio pouco, assim... Porque a gente costuma...
É que a gente costuma dizer, né, que a escola ela pode ser um ambiente um pouco repressivo na medida em que ela cobra de você a leitura, que ela cobra de você uma certa postura, que nós, ilustradores, temos dificuldade às vezes, né? A gente quer ficar desenhando, né? As escolas não estão erradas em cobrar, porque faz parte do sentido. Como é que uma ciência ou uma área do conhecimento, como literatura, como filosofia, como matemática, como geologia, como é que isso é construído? Através de obras que pessoas se exauriram construindo. Meu pai era um professor de geociências e autor de umas obras também de trabalhos que deram muito trabalho para ele. E chegar a dizer que isso não é tão importante assim, é importante. Nossa, as coisas param em pé por causa disso. Sim, Nós com estamos certeza. aqui nesse prédio e não estamos caídas no chão. Primeiro, porque não fomos bombardeados. Segundo, porque alguém sabe construir esse troço aqui. Sim, sim, sim. Não, gente, eu estou falando assim, mas pelo amor de Deus, eu sou professor, tá? Eu estou falando assim porque eu sou professor, é que assim, hipócrita. Né? Com certeza. Mas eu sempre digo isso porque eu sempre pego no pé dos meus alunos. Eu falei, olha, cara, se você fica restrito às paredes da sala de aula, né, você não aprende muito, né? A verdadeira aula está lá fora, né? A gente tem que pegar esse conhecimento e ir lá fora, aprender mais e trazer aqui para dentro, estabelecer essa troca de conhecimentos, né, para a escola, né? Agora, o que eu sempre digo para os meus alunos é isso, né? A gente estuda muito os desenhos que estão nos livros, mas esquece de olhar as pessoas, né? E é aí que eu quero chegar, porque o seu trabalho, eu percebo, né, embora você mesmo já declarou em várias entrevistas que você não desenhou assim muito... Estou enganado ou não? Você falou que você não treinou tanto quanto você gostaria de ter treinado, figuras humanas, desenho assim, de observação, que você gostaria de ter feito mais isso, né? Procede isso, Laerte? Não sei. Não sabe? Eu não tenho muita disciplina e auto-organização para nada, nem para desenhar. Agora, eu acho que eu já desenhei bastante. Assim. Sim, sim. Eu não tenho muito método também, sabe? Então, as coisas que eu acabo conseguindo, muitas vezes, são meio por sorte. Assim, meio... Vixe, lá vou eu, né, gente? Eu não sei, né? Porque eu vejo as suas histórias e para mim, né, os desenhos, né, principalmente daquela fase da editora Circo, né, onde a gente vê aquelas histórias curtas suas, né? E eu vejo ali uma expressividade nos desenhos, né, um cuidado com a luz e sombra, né, na composição, né? Eu percebo que a narrativa ela é cinematográfica, né? Mas as figuras humanas que eu vejo representadas ali, elas são figuras de quem olha as pessoas, né? De quem está olhando o mundo real e está, a partir daquele mundo real, trazendo para a representação, né? Eu não sei dizer, não. Eu acho que eu olho muito outros quadrinhos também. Então, muito do que você encontra no trabalho de um artista gráfico, de uma autora de quadrinhos, veio de outros quadrinhos também. Pelo menos assim, né, os quadrinistas que eu ando lendo atualmente, né, que é, por exemplo, o John Romita, né, que ele é o cara que desenhava o Homem-Aranha lá nos anos 60, né? Ele diz que a formação dele foi essa formação mais clássica, né, de realmente ter a figura humana como parâmetro, né, dele realmente olhar para as pessoas e desenhar, e ele trazia isso para os quadrinhos do Homem-Aranha, né? Mas ele faz uma crítica dizendo que os quadrinistas que surgiram, né, a partir, né, uma segunda ou terceira geração, eles já meio que deixaram de olhar para as pessoas e começaram a olhar para os quadrinhos apenas, né? Isso não é uma crítica a você olhar os quadrinhos, mas sim a você representar a figura humana de uma maneira mais particular, né? Eu acho, por exemplo, que o exercício do desenho do corpo humano pelado é muito importante. Tem sido muito importante. Para mim foi. Agora eu estou meio desanimada de tudo, não estou saindo de casa, então estou meio assim. Mas eu e o Rafael, meu filho, nós tínhamos uma... Ele continua fazendo encontros de desenhos de modelo vivo.
E isso é muito importante. Ele está desenhando coisas absurdas, assim, coisas incríveis. Sim. E o pessoal da turma também, eu tenho visto de vez em quando o que eles estão fazendo, e é muito legal. E eu acho muito importante desenhar o corpo humano. E tem sido assim uma fonte de grandes sacadas e grandes averiguações, porque você vê e confirma ao desenhar um corpo. Você está vendo, aprendendo e está confirmando e transformando também as coisas, né? Sim. Pois é, não sei, ultimamente eu tenho parado com tudo, assim, mas enquanto eu fui, estava sendo muito bom. Tem o livro Modelo Vivo aí na mesinha, inclusive. Esse aqui, gente, né? Justamente foi inspirado por esse livro que eu fiz essas perguntas para você, né? Porque eu percebi aqui que existem, né? Existe aqui a Laerte, né? Voltando a desenhar, esses desenhos aqui são recentes, né, Laerte? São relativamente recentes, esses que estão aqui. Uns 4, 5 anos. Exato. Então, né, eu fico lembrando de você falando isso, eu falei, poxa, né? Não, mas ela está aqui, treinando, está representando, né? Porque eu acho assim, a narrativa gráfica, né, como a gente depende da visualidade, né? Esse domínio do corpo humano, ele é importante, né? Não é também, você pensa no Glauco, por exemplo. Ah, sim, o Glauco... O Glauco jamais desenhou um corpo humano. Verdade. O humor do Glauco estava justamente naquele escracho, né? Naquela aqueles coisa bonequinhos, tudo igualzinho, assim, pareciam uns bonequinhos de papelão. Sim, sim, e eram geniais, né? O Eiffel também era assim. Tem escolas e escolas, né? Tem... Sim. Infinitos modos de desenhar. Sim. E ainda bem, né, Laerte? Agora, eu queria perguntar para você assim, Laerte, para mim, você nunca foi só, entre aspas, pelo amor de Deus, né, só ilustradora, né, e roteirista de quadrinhos. Para mim, eu sempre enxerguei você também como editora, né? Estou enganado? Porque assim... acho que eu estou enganado. Pela cara, acho que eu estou enganado, né? Porque na revista Balão, por exemplo... Você está muito enganado. Na revista Balão, por exemplo, quando você começou, você, Luiz G, lá em 1972, você desempenhou um pouco esse papel, né, de editora da revista, não? Ou não? Era o G, né? O G que fazia essa parte toda. A Balão era um colegiado, a Balão era bem isso mesmo, um trabalho coletivo. E na maior parte das vezes, assim, as decisões eram tomadas ali pelo G ou pelos Caruzos. Eu fazia parte dessa diretoria, assim, por antiguidade também. Porque eu fundei a revista. Mas era tudo decidido em comum acordo. E o último número da Balão, que foi uma tentativa de ir para a banca mesmo, eu já não participei. Aí foi o G e os Caruso mesmo. Sim. Agora, a minha experiência de ser editora foi na revista Circo, e foi um desastre. Foi um desastre por quê, Laerte? Porque o G tinha viajado. Ah, sim. O G foi para a Inglaterra fazer um curso na Escola de Belas Artes lá, e deixou a revista na minha mão. Tá, o Toninho Mendes também reclamava disso. O Toninho era um bom empreendedor, como se diria hoje. Mas ele também não era um bom editor também. Ele dependia de gente que sabia fazer uma revista. O Ogeli, por exemplo. O Ogeli era um editor fantástico, não só do próprio trabalho, como ele era também um organizador do trabalho de outras pessoas. Eu não, eu sabia fazer a minha história e gerenciar uma revista, organizar um número, dar uma direção. É um trabalho que eu não consigo fazer, não. Eu achei que conseguia e fiz grandes cagadas. Assim, eu acho que eu enterrei a revista. Eu e o Sarney também, né? Porque, sim, aí sim. Porque tem a crise. Precisou de uma ajudinha, né? A gente não enterra era o Sarney. Era o Sarney? Era na época, sim, né? Collor, Sarney, era essa época aí. Eu e o governo federal. Exato. Mas assim, Laerte, embora você talvez não se enxergue, então, como editora, mas como empreendedora, você se enxerga?
Também não. Também não. Porque assim, quando a gente O que quer dizer com empreendedor? Empreendedor assim, Hoje virou motorista de Uber, né? Não é? Sim, também, né? Um pequeno empreendedor, né? Mas assim, quando a gente lê a sua biografia, tá lá, fundadora da revista Balão, fundadora da Oboré, Bom. né? Fundadora. Então você participou de muitas iniciativas, né? Que aí, olha, aí você me desminta se eu estiver enganado, tá? Mas eu sempre falo, cara, ela esteve na mesma situação que eu tô, né? Não tem trabalho, eu preciso criar esse trabalho. Eu vou fundar uma empresa, vou fundar um estúdio, eu preciso trabalhar, né? Foi meio nessa ou não? Isso foi verdade. O Balão foi uma criação que se deu em função disso, da carência de um espaço para a gente começar a trabalhar. Uhum. A Oboré também se deu por causa disso, era a carência de um espaço organizado para jornalistas e assessores de campanha trabalharem com os sindicatos. Uhum. Quem mais? Bom, a Editora Circo é do Toninho Mendes. Sim. Mas é que chama a atenção quando a gente vê assim que você esteve envolvida, né, com muitas iniciativas, né? E são iniciativas que vingaram, né? Que apesar de a gente falar, a Balão teve 7 números, né? Mas a Oboré está aí até hoje. Você participa até hoje da Oboré? Não, a Oboré é uma iniciativa que tem sido gerida hoje pelo Sérgio Gomes. Sim. E ela está dando muito certo, assim, mas já não faço parte. Assim, eu sou uma pessoa historicamente ligada ao Oboré e apoiadora do trabalho do Sérgio. Sim. Mas eles têm o projeto Repórter do Futuro, sim, que é lindíssimo. Fizeram um trabalho enorme com rádio, com... Uhum. Sim. Assim, a Oboré, para quem não conhece a Oboré, me corrija se eu estiver errado, Laerte, ela foi uma editora, né, especializada, um estúdio, uma iniciativa especializada em atender sindicatos nos anos 1970, né, Laerte, final dos anos 1970, início dos anos 1980, debaixo de uma ditadura militar. e assim, né, não deve ter sido fácil, ou foi? Como é que foi essa experiência da Oboré no sentido de você? Vamos criar uma empresa da qual nós vamos tirar o nosso sustento e nós vamos atender sindicatos, né, debaixo de uma ditadura militar. Como é que era esse trabalho lá na Oboré? Todas essas coisas são dinâmicas, elas têm um ritmo e um modo de acontecer que não é estático. Então, o movimento sindical, no final dos anos 70, estava ganhando um tipo de animação que é herdeiro do movimento patrocinado e esquentado pelos comunistas, que já estavam fora de ação, tinham sido dizimados, presos, torturados. Nós, jornalistas, estudantes de jornalismo, também tínhamos sido atacados enquanto formação política, né? O Sérgio tinha sido preso, torturado, um ou outro, mataram o Herzog. Então, isso tudo também gerou um ambiente, em seguida, que era novo, que era diferente. Quer dizer, o Geisel era um ditador, mas ele conseguiu vencer uma coisa pior ainda dentro do governo dele, que era o Frota. O Frota queria dar um golpe e aí ia ser um desastre total, ia ser Bolsonaro naquela época já. Sim. Mas não, o Geisel tinha um projeto, o Geisel Golberit tinha um projeto que era um projeto de continuidade da ditadura negociada com outras forças da sociedade. Essas outras forças da sociedade estavam se esquentando também, entre elas o movimento sindical, Lula em São Bernardo e muitos outros dirigentes também na mancha metalúrgica e em outras categorias também. Uhum. O fato é que esse movimento sindical era atendido do ponto de vista de campanhas, do ponto de vista de comunicação sindical e de organização de campanhas, por muito pouca gente, por pessoas que eram ligadas a uma produção de improviso. Assim. Então, eu comecei a trabalhar fazendo desenhos com o Nunes, que era uma dessas pessoas que abnegadamente produziam 4, 5 jornais sozinho. E o que a gente pensou, aliás, seguindo uma sugestão do próprio Lula,
foi a gente fazer uma equipe para atender mais sindicatos de forma mais diferenciada e mais específica, porque cada categoria tem uma cara mesmo, né? O trabalhador da área de metalúrgicos é uma pessoa, apesar de ser brasileiro e operário, é uma pessoa diferenciada dos borracheiros, do pessoal dos plásticos, dos químicos. Então, a gente fez uma equipe para trabalhar assim. A princípio junto com o Nunes, depois de forma independente. E fomos indo. Podemos dizer que assim, isso foi uma iniciativa que profissionalizou a comunicação sindical. Né? Sim. E até ouso dizer... Acho que criamos um espaço dentro da... Porque os sindicatos atendiam com advogado e dentista, né? E alguns com atendimento médico e tal e tudo. Era o que os sindicatos faziam com as categorias. O que a gente introduziu foi a necessidade deles terem também uma assessoria jornalística para as comunicações com a base, para as comunicações com a imprensa, para fazer organização de campanha, para tudo isso. E eu até ouso dizer, Laerte, porque eu também trabalhei com comunicação sindical, né, e eu me inspirava muito nas publicações da Oboré, né? E para mim aquilo era o norte, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu comecei a trabalhar com isso, né, o que me apresentaram foi aquele livro de 1986, que era 1000 e tantas charges, que vocês disponibilizaram gratuitamente, né, para que os sindicatos que não tinham recursos, né, financeiros, que eles pudessem contar com ilustrações, né? E para mim naquele momento ficou claro que eu falei, a cara da comunicação sindical, ela envolve ilustração, ela envolve a charge, né? Porque a charge ela acaba, não sei se você concorda com isso, mas ela é um instrumento de luta, né? Ela é um instrumento de posicionamento ideológico, né? Por que não? Por que não, né? Para você, assim, o seu trabalho... Naquela época eu queria sair da Oboré. Eu queria sair da Oboré, do Partidão e do meu casamento. Sair dos três. Agora, para sair dos sindicatos, eu organizei o meu trabalho daqueles anos todos, 10 anos mais ou menos, num caderno com vinhetas e ilustrações, porque era meio repetido, assim, vinhetas de campanha salarial. Então, vamos lá. Era tudo meio parecido. Então, tem esse caráter também de atender uma demanda da comunicação sindical, mas também tem uns, eu não sei, vendo com um olho crítico hoje, assim, eu fico pensando, é uma coisa tão repetida, sabe? Até tem sempre um carinha ali assim, sabe? E aí eu fico pensando, pô, isso é o contrário do que eu queria, não é o que eu queria. Uhum. O que você queria era os quadrinhos mais autorais, essa coisa mais expressiva, digamos assim? Pois é, mas a necessidade das pessoas é diferente. Nem sempre as pessoas querem o que a gente tem para dar. Uhum. Eu vejo isso nas tiras que eu publico na Folha. Ninguém... Não é o que as pessoas estavam querendo. Frequentemente eu vejo perguntas desse tipo assim, mas por que você publicou isso? Não é fácil. Não, mas acho que assim, né? A gente... Talvez, né, Laerte, eu acho que você ainda permanece tão relevante por isso, porque talvez você não dê o que as pessoas querem de você. Eu não sei o que eu estou fazendo, francamente. Para mim, quadrinho era... Quadrinho, quando você chega para a pessoa e fala, eu faço quadrinhos, a primeira pergunta é, que interessante, qual é o seu personagem? Porque é uma coisa associada, a ideia de fazer história em quadrinhos a ter um personagem. Uma personagem que se repete. Né? O Zé do Boné está eternamente bêbado, chegando em casa tarde, tomando um cacete da mulher e falando uma merda qualquer. O Garfield está eternamente atrás de uma lasanha e querendo chutar o cachorro para longe. Então, as personagens são tão encantadoras quanto repetitivas.
E fazer uma tira com o personagem é contar já com um arsenal de recursos prontos. Então, você basicamente tem só que bolar uma situação nova onde a personagem se encontra. Vou botar o Garfield num navio, num cruzeiro pelo Mediterrâneo. Pronto, entra uma lasanha, entra o cachorro, entra não sei o quê. Pronto, a piada está pronta. Você não precisa fazer nada. Sim, sim. O Chico Anísio falava isso, né? O Chico Anísio ele dizia, não, o programa humorístico semanal, ele tem que ter sempre as mesmas piadas, né? Se você muda a fórmula, a audiência cai, né? É o bordão. Uhum. É o bordão, o famoso bordão que o Chico Anísio usou a vida inteira. Sim. E funciona também. Só que, no momento da minha história, para mim, eu comecei a sentir que isso era um limitador. Entendi. Agora sim, vamos voltar um pouquinho no tempo, Laerte. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a Circo, né? Porque acho que, pelo menos para mim, né? Para mim, a Circo ela foi um divisor de águas, né? Porque isso não sei se acontece hoje, né? A primeira revista em quadrinhos, que acho que foi da Chiclete com Banana, que eu peguei nas mãos, foi na escola, né? Eu falei, gente, naquela época os alunos levavam revistas para a escola, né? A gente conseguia acessar isso na escola, né? Hoje eu não vejo meus alunos levando nenhuma revista para a escola, não vejo nada, né? Mas assim, eu me lembro que aquilo era diferente de tudo que havia na época, né? Isso era 1988, por aí, 87, 88, né? E quando eu abri a revista e vi aqueles quadrinhos, eu pirei. Falei, gente, o que é isso, né? Para quem não conhece, a Circo Editorial ela funcionou entre 1984 e 1995. Ela publicou, digamos assim, ela deu proeminência, né, acho que a Laerte, ao Angeli, ao Glauco, né, acho que esses grandes artistas que formaram essa geração a qual me referia, né, eles ficaram em evidência com a Circo, acredito eu, né? E acho que as primeiras histórias suas que eu li foi na Circo, na revista Circo, né? E eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que você foi parar na Circo, como é que foi essa história? Como é que você esteve lá no início, você chegou depois, como é que foi isso? Pois no meio dos anos 80, ali 84, 85, eu queria sair do Partidão, da Alboré e do meu casamento. Uhum. E a Circo foi a grande saída. O Toninho Mendes, que criou a Circo, ele fez uma coisa que empreendedor nenhum fez isso de novo. Ele pagava a mim e ao Glauco um adiantamento sobre o que a gente fosse fazer. Ele calculava assim que você vai fazer uma história para Chiclete com Banana, uma história para Geraldão, para não sei o que, participação disso, daquilo. É tanto. Você topa? Eu te dou tanto por mês, assim, fechado. Se passar se a quantidade de coisas que você fizer passar disso, você ganha mais. Eu falei, que beleza. E era uma boa quantia. Eu não me lembro de valores. Assim, eu sou horrível para isso. Mas o suficiente para pagar aluguel e comprar o Fusquinha que você falou, né? Bom, já não era tanto. E era isso. O Angeli e o Toninho criaram a Circo, né? O Toninho criou a Circo ancorado, vamos dizer, no trabalho do Angeli. O Angeli produziu o seu material veiculado pelo trabalho do Toninho Mendes. Então, o Toninho e Angeli foram... Entendi. E assim, como era a relação sua lá de trabalho com a revista? Quer dizer, você tinha total liberdade para criar o que você queria criar? O Toninho dava sugestões? Você era pautada para criar alguma, no sentido de algum tema para você desenvolver? Ou não existia isso? Como é que era a rotina de trabalho ali na Circo? Não era muito rotina. Você estava falando de quê? Da Piratas do Tietê? Porque aí aconteceu aquele negócio que o Luiz G chamava de o sonho da revista própria. Uhum. Assim como existia o sonho da casa própria, todo mundo tinha uma revista própria. Assim. Uhum. O Angeli tinha o Chiclete com Banana, o Glauco tinha o Geraldão,
o Fernando Gonzalez tinha Nickel Náusea, eu tinha Piratas do Tietê. Mas não era uma coisa muito racional isso, era um meio improviso, assim, a gente ia fazendo, sabe? Entendi. Porque assim, para mim, acho que primeiro, né, havia a Chiclete com Banana e depois veio a Circo, né, a revista Circo, né? Que aí, acho que a sua revista Piratas do Tietê veio um pouco depois, né? Ela veio depois, comecinho dos 90. Depois assim, que né? a Circo fechou. A Porque... revista Circo foi, acho que a primeira revista institucional ali da editora Circo, fora da Chiclete com Banana, porque o Toninho Mendes tinha uma edição, ele editava livros também, livros de humor, e as revistas, que eram periódicas. Sim. Você já meio que respondeu uma pergunta que eu ia fazer aqui, né? Porque quando a gente imagina uma linha editorial como a Circo teve, né? E me corrija se eu estiver errado, Laerte, mas diz a lenda que em alguns números a Chiclete com Banana chegou a vender mais que a Veja. A Veja era a campeã absoluta da banca de jornal? O parâmetro era a média. A média? A Chiclete com Banana vendia mais que a média. Mais que a média. 100 mil, um pouco mais de 100 mil exemplares. Isso, para a época, era absurdo. E fora que assim, né, existia aquela coisa da banca de jornal, né, que existiam muitas bancas de jornal. Mas isso é Chiclete com Banana. Eu nunca vendi mais do que, quanto? 20 mil? Assim, uma edição muito boa, muito bem sucedida, dava uns 20 mil. Nossa. Não, legal, porque assim, né, eu acho que você falou que não existia muito esse planejamento. O que dava na telha, vamos fazer, né, e vamos testar. Né? Era meio assim. Porque assim, até isso que o Toninho Mendes, quando num depoimento, o Toninho Mendes falou, né? Foi bem o que você disse, né? Fui eu e o Sarney e o Collor que afundamos a editora, porque eu era um péssimo administrador, né? Eu não tinha muito essa coisa da planilha, né? Não tinha muita saída. Assim, como é que uma editora que nem a Circo, era uma iniciativa pequena, mas como é que ele ia ter capital para estocar papel, sabe, para enfrentar as crises? Naquela época tinha um pacote econômico atrás do outro, assim, era uma loucura, sabe? Então, produzir naquelas condições era uma piração mesmo, era um parque de diversões ensandecido, com zumbis. Nossa. Mas aí, quando, né, vocês bancaram ali a revista própria sua, da Piratas, você também não desempenhava nenhuma opinião mais forte a respeito da linha editorial da revista? Era você que cuidava dessa linha editorial da Piratas do Tietê, ou era o Toninho ainda? Como é que funcionava? Era eu. Era você. Mas essa parte mais, digamos assim, da decisão do que ia entrar ou sair, era você que também tomava isso? Era eu. Tudo você. Assim como na Chiclete era o Angeli. O Entendi. Toninho participava, dava ideia, sugeria e tal, mas a decisão editorial era da pessoa que tocava. A não ser o Glauco. O Glauco tinha uma iniciativa meio difusa e aleatória, então o Toninho tinha uma presença maior lá. Entendi. E assim, a pergunta inevitável, né? Como é que você, assim, eu vou perguntar dos dois, né? Porque para a gente falar um pouquinho de Los Tres Amigos, né? Como é que você conheceu o Angeli e o Glauco? Assim, como é que vocês se tornaram amigos? Como é que é a história de vocês? O Angeli eu conheci nas baladas de humor, no Salão de Humor de Piracicaba, e a gente tinha assim não era exatamente da mesma geração, ele tem uns 3 ou 4 anos menos que eu, mas a gente convivia, ele começou antes também, então o que atrapalhava o que retardou um pouco esse nosso conhecimento foi o fato dele morar na freguesia do Ó, que naquela época era muito importante isso, morar longe, sabe? Tinha um peso extraordinário isso. Então a gente acabou se encontrando no mercado de trabalho que era pequeno, não era muita coisa. Tinha os cartões Granville, tinha os cartões, tinha a editora não sei o quê que estava pegando. Então a gente se encontrava nesses lugares, todo mundo com pastinha de desenho debaixo do braço ali para mostrar e tudo. E fomos nos conhecendo. Então a gente acabou frequentando lugares parecidos, eu e o Angeli. O Glauco veio um pouco depois, que ele era mais jovem, e ele veio
no salão, na água do salão de Piracicaba, né? Ele morava em Ribeirão Preto já. Sim. E o Angeli já costurou com ele, já veio trazendo ele, assim. Ah, legal. E assim, né? Como é que surgiu Los Tres Amigos? Porque assim, é um trabalho que realmente me encantou, porque literalmente era vocês três que escreviam e desenhavam, né? Como é que era organizar essa bagunça? A ideia não era organizar nada. Como é que funcionava essa autoria de vocês ali? Como é que era o trabalho? Existia alguém proeminente ali que, gente, vamos desenhar assim, vamos escrever assim? Como é que funcionava? Não tinha ninguém proeminente. Era muito lúdico. Lúdico? Explica para mim melhor isso. Lúdico, como é que era isso? A gente ficava falando bobagem o tempo todo até alguma ideia aí tomando forma, mas era assim mesmo. Era ir deixando as coisas andarem. Às vezes a gente partia de alguma ideia que um dos três já trazia semi-pronta, assim, ou de algum evento, ou de alguma festa que a gente foi, ou de algum acontecimento na área política. A gente ia construindo assim no chute mesmo. E quando a gente sentia que tinha uma história, uma situação fechada, aí a gente passava a execução da coisa. E aí, nesse ponto, o Glauco saía. O Glauco saía. E eu e o Angeli terminávamos a história. Agora, é isso, é uma história de personagem. Então, as personagens ali, Glauquito, Angel Villa e Laerton, eram personagens manjadas, que cada uma tinha o seu repertório de situações, de preferências, de coisas engraçadas. Então, Angel Villa era sempre um sedutor, que queria comer todo mundo. Glauquito é um maluco que estava sempre fumando maconha, e eu era gay. Era isso, assim, e a gente ia trabalhando com isso e construindo essas histórias. Foi chupado do filme, o título foi chupado do John Landis, que tinha um filme chamado The Three Amigos. Sim, John Landis, que era com o Steve Martin, o Martin Short e o outro que eu não lembro o nome lá também, né? Ficou bem conhecido na época esse filme, né? E Laerte, como é que... Dan Aykroyd. Oi? Dan Aykroyd. Não era o Dan, é o Chevy Chase. Chevy Chase, o Steve Martin e o Martin Short, né? Eram os três amigos do filme lá, dirigido pelo John Landis, né? E assim, como é que você foi parar na televisão, né? Porque nos anos 90 você atuou, teve uma importante atuação como roteirista da Rede Globo, né? O Cláudio Paiva convidou. E aí você escreveu TV Pirata, Sai de Baixo, Vida ao Vivo, que era um quadro do Fantástico, TV Colosso, escreveu para cinema também, né? Laerte, era algo de realização? Era para pagar a conta? Como é que você foi parar lá, cara? Eu me interessei. Foi sempre a convite. O Cláudio Paiva nos convidou. O Cláudio Paiva também um cartunista incrível, autor de quadrinhos, e estava na televisão. Ele estava lá junto com o Guel Arraes, nesse núcleo de produção de programas de humor, e ele juntou gente que egressa do jornalismo de humor, como Caceta e Planeta, né? O pessoal do Planeta Diário e Caceta Popular, e nós de São Paulo. Ele também nos convidou. Basicamente, é eu e o Glauco, que eu me lembro, assim, era eu e o Glauco que fomos. TV Colosso foi o Ferrer que fez teatro de bonecos, né? O grupo Sem Modos, e ele foi convidado pela Globo para fazer um programa que entraria no lugar da Xuxa, ali, nas manhãs. E ele nos convidou. Nós que fazíamos quadrinhos, assim, porque ele queria um humor desse tipo, de quadrinhos, que fizesse sketches rápidos, né? Ele também cartunista. E quem mais? Vida ao Vivo foi uma decorrência, assim, porque eu já estava lá dentro da Globo, tal, e Vida ao Vivo estava... Vida ao Vivo, não. Sai de Baixo. Sai de Baixo. As primeiras temporadas, né, você participou, né? Eu fiquei 5 anos fazendo. Também era do Cláudio Paiva. O Cláudio Paiva era redator final. E nessa época você conseguia conciliar os quadrinhos ou parou com os quadrinhos só para fazer isso? Como é que foi? Eu conseguia. Conseguia.
Para você não foi nenhuma dificuldade escrever roteiros, assim? Não, porque a minha participação nos roteiros da Globo não era intensiva, exatamente. Eu não sei quantificar até. Eu, de vez em quando, ia ao Rio e fazia umas temporadas lá, junto com o pessoal. Entendi. Mas, mais das vezes, eu estava em São Paulo e eu recebia a minha parte para fazer, porque logo, em pouco tempo, se criou uma dinâmica de trabalho que se cristalizou em algumas formas. Então, eu recebia um bloco para baixar. Baixa o bloco 4, quer dizer, escreve os diálogos e construa as piadas. Sim. E era isso, fazer os diálogos e a cada 4 linhas uma piada. Tem o ritmo certo, né? Tá certo, Laerte. E por falar em audiovisual, né? Eu gostaria de abordar aqui um pouco o documentário de 2017, né, dirigido pela Lígia Barbosa e a Eliane Brum, né, chamado Laerte-se, que está disponibilizado na Netflix. Ainda tá? Eu acredito que sim. Eu assisti logo no lançamento, né? Mas acredito que ele está lá, porque é uma produção original Netflix, né? Provavelmente ele deve estar lá ainda, né? E é um documentário muito interessante, Laerte, porque as diretoras elas associam muito, né, aquele trabalho desse período seu, né, de um momento de autodescoberta, que eu estou chamando assim de autodescoberta, é um momento onde você está em busca de algo, está se transformando, e elas fazem um paralelo entre o trabalho que você está desenvolvendo nas tiras, né? O momento onde você abandona os personagens, tal como você falou ali, onde você começou a expressar determinadas coisas, e elas fazem esse paralelo entre esse trabalho e essa sua busca, né? E eu achei interessante que elas abordaram aquele período, né, do seu trabalho. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi esse documentário. Você foi convidada ou você que propôs? Como é que surgiu esse documentário? Elas me convidaram para fazer alguns anos antes. E eu não queria, eu não gosto, eu não me sinto à vontade. Eu fico meio constrangida, tudo. Mas aí elas insistiram e tinha, o filme tinha uma linha assim, que eu achei interessante. Quer dizer, eu já não me sentia como tema único. Assim. Então, o filme era sobre gênero também, era sobre essa minha busca, né, na área de identidade de gênero. Entendi. E aí me interessou. Mas mesmo assim foi difícil, porque eu não me sinto à vontade com gente dentro da minha casa. Entendi. Entendi. E, Laerte, eu vou ter que te fazer uma pergunta, porque foi algo que surgiu quando eu vi o documentário, né? E você acabou de me falar que você não estava confortável, você não estava se sentindo muito à vontade ali com a câmera ali te seguindo, né? E espero que eu não dê nenhum spoiler, né? Mas assim, teve uma cena que me intrigou muito, né? É a cena final, né? Porque você está o tempo inteiro desenhando aquela modelo, né? E essa cena vai sendo intercalada, né? Com todo o documentário. Ela vai meio que amarrando todo o documentário, essa cena. Priscila Pequim. Isso. E, assim, a pergunta, porque eu não quero dar spoiler do final, mas, assim, você sabia, enquanto você desenhava, você tinha ciência que estavam filmando você? Como é que foi aquele processo de filmagem? Não. Peraí, gente. Quando tem uma equipe filmando você percebe que estão filmando você. Sim. Porque é meio grande aquele negócio, ele aparato todo. Assim. Você falou porque eu estou pelada ali? Não é você. Não é você. É que tem um momento que você olha para a câmera e aquele olhar é tão profundo, Nossa. que eu falei, cara, será que ela sabia que estava sendo filmada? Né? Me deu essa dúvida. Eu sabia o tempo todo. Porque depois vocês assistam, gente, quem não assistiu, é um documentário fantástico, lindo. Essa cena não ela foi para o final do filme e eu acho que encerra muito bem o filme. Sim.
Mas naquele dia, especialmente, eu estava muito tranquilo. O lugar era gostoso, era um salão assim grande, todo vazio. Vazio não, quer dizer, estava a equipe filmando ali inteirinha, né? Uhum. A Pri, que é uma amiga muito querida, posando. A Pri já tinha posado para a gente lá no Modelo Vivo algumas vezes. Então, foi isso. E aquele olhar, eu fiquei na dúvida, né? Eu falei, não é possível, a pessoa não dirigiu ela, não é possível, né? Porque eu falei, ela estava olhando para a câmera ou estava olhando para a modelo naquele momento, né? Você lembra disso? Não, eu não lembro exatamente desse momento, mas eu sei que foi um dia de gravação, assim. Foi bem bacana, eu senti que foi uma coisa bem produtiva. Entendi. Porque assim, né, o documentário é genial, gente, recomendo que assistam, né? Mas ele abordou só aquele momento, né? E eu fiquei pensando, gente, mas para quem acompanhou toda a trajetória da Laerte, né, de todas as HQs, não vou falar das tiras, as HQs, mas quando eu falo HQ são as histórias em quadrinhos mesmo, aquelas curtas que você publicou tanto na Circo, como na Geraldão, como nas suas revistas do Piratas, né? E eu sempre vi nas suas histórias em quadrinhos essa questão da aparência versus a essência, né? Quando a gente pega histórias como A Insustentável Leveza do Ser, né, onde existe ali, né, colocado aquela coisa do mundo ilusório, né, documento original, onde você vê a aparência da cidade e a essência, né, o Minotauro, quando você vê uma luta, né, de um homem contra um Minotauro, e ao derrotar o Minotauro, ele vira um Minotauro, né? Moto, que você até brinca, nessa história em quadrinhos, Moto, você lembra dela? Uma curiosidade, você estava zoando com o filme Um Lobisomem Americano em Londres ou não? Nada a ver? Não, aquilo é uma coisa de lobisomem, não com o filme Lobisomem em Londres, mas com a dinâmica de lobisomem. Sim. Que ele produz uma ferida e essa ferida vira o vírus que transforma a vítima em outra coisa. Isso. Mas é que como você enfatiza bastante a transformação, eu falei, gente, meio que lembrou o Lobisomem Americano em Londres, né? Lembra qualquer história de lobisomem, né? Tem lua cheia, o ferimento, o ataque. É que a leitura que eu faço dessa HQ é que assim, a transformação inconsciente, né, ou não intencional, né, e me pareceu assim uma espécie de resposta, porque na época, nessa história de 1989, 90, por aí, né? Acho que sim, eu esqueci. Mas é isso. E eu sempre entendi essa HQ sua, aí é uma coisa que eu queria te perguntar, né? Se eu tivesse a oportunidade, hoje eu estou tendo essa oportunidade, né? Que assim, eu sempre entendi aquela HQ como uma resposta àquela ideia que se afirmava muito na época, né? Olha, a sexualidade é a opção, né? E eu sempre olhei aquela HQ como uma resposta. Eu falei, não é a opção. Eu não escolho. Assim, a escolha vem depois. Você diz a história da moto? A da moto, eu sempre li dessa maneira, né? Que ela é uma resposta a essa ideia que estava colocada naquela época, né? De que eu escolho ser homossexual. E não sei se você escolhe, você assume ou não. Você não é uma escolha isso. E eu sempre entendi essa aqui como uma resposta a isso. Falei, não sei se é uma escolha, né? E aquele cara também, uma outra história que eu sempre falei, ele está falando sobre a dissimulação, o míssil, que é mudança de era, penas, né? Aquela história do cara que cria penas. Mas eles compraram ali que eu vi, então tá, todas essas histórias que eu estou mostrando aqui, gente, tá nesse livro aqui, ó, tá? Todas essas histórias que eu estou falando tá nesse livro aqui, tá? E penas, que é aquela coisa do pertencimento, né? Que você, né? Então, assim, toda a sua obra, para mim, né? Que sou seu leitor assíduo, né? Para mim, ela sempre teve permeada dessa ludicidade que eu vejo hoje no seu trabalho. Então, quando eu vejo hoje o Minotauro, todas as tiras que você publica, né, eu não sei porque o povo reclama, porque eu falo, gente, isso sempre esteve no trabalho da Laerte. Eu não sei se ela abandonou os personagens, mas eu acho que essa coisa em aberto... É que é outro público. Pode ser, né? Não é o mesmo público. Uhum. Eu já não sei mais quem é o meu público.
apesar de que eu tenho tido, com o advento das redes e dos lugares para postar coisas digitais, isso aí ampliou o meu contato com o público leitor de uma maneira absurda, assim, muito grande. Acontece que tem uma fatia muito grande dos meus leitores e leitoras hoje que é bem diferente dos leitores e leitoras dos anos 80 e 90. Entendi. E essa diferença se dá em direções difíceis para mim de compreender totalmente, sabe? Porque eu já estou me sentindo uma pessoa estranha aos nossos tempos. A cidade que eu vivo já não é mais a cidade que eu conhecia, o tempo que eu vivo não é mais o tempo que eu conhecia, o século que eu vivo não é mais o século que eu conhecia. Entendi. Então, quem me lê hoje me apresenta questões que são meio surpreendentes para mim. Eu fico pensando, puxa, como é que eles reagiriam se vissem... Aqui em cima tem uma exposição de trabalhos ligados ao surrealismo no Brasil. Como essas pessoas que têm dúvidas e ficam perplexas com as coisas que eu publico, como é que eles reagiriam no tempo do surrealismo? No tempo que os surrealistas estavam propondo imagens e situações que tinham origem no sonho, que tinham origem em umas interpretações muito subjetivas de tudo. Assim. Eu fico pensando nisso. Que fim levou a poesia? Como é que as pessoas estão lendo hoje? Assim? Um poeta como Drummond, sei lá, um poeta como Angélica Freitas, um poeta que nem o Leminski. O Leminski já tem uma cara mais moderna, né, vamos dizer. Mas, enfim, é isso. Tá certo, Laerte. Da hora, vamos abrir para perguntas, né? Vamos lá? Nós não temos muito tempo, então vamos abrir para umas 2 ou 3 perguntas. Se houver. Sempre tem. Bom, boa noite. Primeiro eu queria parabenizar, na verdade, vocês, o Fábio, pela mediação, e Laerte, um prazer estar aqui te vendo. A minha pergunta é como que você enxerga a nova geração como Pedro Vinícius, por exemplo. Eu sei que vocês têm uma ligação muito forte, não sei se você é uma inspiração para ele. Como que você enxerga essa nova geração Como enxergo para essa nova geração? Gente, espera um pouco. O Pedro, inclusive, ele é... Estou tirando o som, tá? Ele é novíssima geração, né? Não sei como defini-los, não sei o que dizer. Às vezes é meio estranho para mim. É como eu me sinto em São Paulo. É a mesma cidade, mas não é a mesma cidade. É tudo muito... Eu me sinto no estrangeiro. Com as pessoas que estão começando agora a produzir é diferente. Eu me reconheço nelas e reconheço elas como parte do mesmo processo. E me entusiasma muito saber que tem gente tendo ideias e produzindo coisas. Eu peço licença para não ficar citando exemplos, porque minha memória já não é tão boa, mas tem muita gente, assim, jovens e talentosíssimos, com desenhos e trabalhos incríveis. Não sei se era isso que você tinha perguntado. Boa noite, Laerte. Para quem te acompanha há muito tempo, a gente tem umas perspectivas diferentes do teu trabalho, né? De antes e agora, do que está sendo proposto. Mas qual foi a coisa mais esdrúxula de percepção de alguém
vendo a tua obra ou os teus últimos trabalhos, o que falaram a respeito que não tem nada a ver com o que você publicou e a pessoa vai lá e viaja na maionese e fala alguma coisa assim? Não, sempre tem alguma coisa a ver. E por quê? Porque as pessoas leem com um tipo de preocupação que eu não tenho como adivinhar como é que é. Então, muitas vezes a pessoa vê uma tira no jornal e imagina que aquilo está a serviço de alguma interpretação do tipo da charge. A charge é um cartoon editorial. Então, ela identifica naquela pequena tira uma intenção editorial também. Então, ela começa a achar que ali tem chaves de interpretação e que aquelas situações significam outras. De certa forma, mal comparando, é como a gente trabalhava na época da ditadura. Como a gente tinha uma censura institucional, assim, a gente se acostumou a passar recados através de coisas, dizer o que não é, né? Produzir linguagem cifrada mesmo. Porque era isso, era ditadura, censura, tal. Então as pessoas se acostumavam a ler nas entrelinhas, a ler códigos. Depois isso foi ficando mais claro tudo, mas eu tenho a impressão que hoje algumas pessoas leem as tiras em busca desses significados ocultos, assim. Mas eles estão lá também, quer dizer, ninguém diz que não estão, né? Eu tenho produzido tiras e histórias que são situações muito abertas. Eu faço questão de deixar essas coisas bem abertas, assim. Então, eu estou preparado. Vamos para a última pergunta, então. Tem uma pergunta, mas assim, eu te conheço pelo Homem Catraca, que eu amava. Então, essa coisa meio nonsense, que era a coisa que mais assim me chamava a atenção nesse trabalho do Homem Catraca, que era aquela coisa absurda, né? Que não era a lasanha do Garfield. E eu queria ver o Homem Catraca um pouco pela tua ótica, né? Porque eu tenho a minha, mas eu queria conhecer a tua ótica do Homem Catraca. Eu gostava de fazer o Homem Catraca porque as histórias podiam ir para qualquer lado. Ele era o absurdo, ele era a encarnação do absurdo. Então, as histórias também se contaminavam desse absurdo. Aconteciam coisas inesperadas ou aconteciam coisas sem consequência lógica. Então, era um momento de eu trabalhar com uma desconstrução da lógica, o Homem Catraca, que não era uma catraca, ele era uma roleta. Catraca é aquela coisa. Roleta, mas o Homem Roleta era um nome chato. Bom, gente, infelizmente, pelo tempo que a gente tem que entregar aqui o nosso auditório, agradeço muito pela sua participação, porque a gente sempre atende os nossos pedidos. Agradecer ao Fábio pela mediação.